Tá estreando nos cinemas brasileiros o documentário Superman, a história de Christopher Reeve. Ele conta parte da vida do Christopher Reeve, ator que entre o final dos anos 70 e anos 80 assumiu o papel de Superman Clark Kent na famosa franquia dos cinemas, iniciada com Superman, o filme de 1978, dirigido pelo Richard Donner. Tudo ia muito bem na vida do ator. Ele alcançou uma fama estratosférica, sendo protagonista de um filme que foi inaugural na adaptação de super-heróis dos quadrinhos para o cinema, antes mesmo do Batman, do Tim Burton, com o Michael Keaton. Até que no final de 1995, ali na véspera do Ano Novo, ele sofre um acidente durante um passeio a cavalo e perde o movimento do corpo. O documentário do Ian Bonhotti e do Peter Edge, que tem um forte apelo emocional e não tinha como ser diferente, porque a história do Reeve ela convoca isso. O material de apoio dos diretores para construir essa história a partir desse acidente do Christopher Reeve são depoimentos dos 3 filhos do ator, também de outros familiares, da ex-esposa do Christopher Reeve e de alguns amigos de Hollywood, né, a Glenn Close, Susan Sarandon. Esses depoimentos são intercalados com a trajetória de ascensão do Christopher Reeve, partir para a descoberta dele no Superman, como é que foi a carreira dele na década de 80, e também com a arte que o documentário faz da imagem do Christopher Reeve como uma figura grega, né, como uma escultura grega ali sendo rachada pela Kryptonita. Algo que é muito simbólico no documentário. Como eu disse, é uma narrativa muito emotiva. Vai ser difícil você não se emocionar, não sentir os olhos marejados, ou mesmo chorar em 5 momentos ali diferentes do documentário, porque é uma história muito forte do Reeve, da família dele. Mesmo aqueles que não conheceram, as gerações mais novas, eles vão ter contato com uma história de vida muito poderosa. E é interessante como o filme, mesmo tendo a participação dos familiares, ele não cai naquela armadilha de representar o Reeve como uma figura perfeita, porque como qualquer pessoa ele não era. Ele tinha as suas falhas, né? Ele traz em um determinado momento a maneira meio complicada como o Reeve ele tratou o desfecho do primeiro casamento dele, ou então a forma questionável como o Reeve ele era uma figura representativa de PCDs em Hollywood, porque em dado momento essa procura obsessiva dele pela cura foi questionada pela comunidade. Constrói essa imagem inspiracional do Reeve, sem cair naquela armadilha de tratar ele como um personagem que beira a perfeição. Não, eu acho que é na própria imperfeição do Reeve que a gente consegue se conectar com aquela figura, se emocionar com a história dele. 2 momentos muito fortes do documentário, particularmente. O primeiro é quando ele aborda a amizade ali do Christopher Reeve com o Robin Williams. Para quem não sabe, eles eram amigos desde a juventude ali, quando eles começaram a atuar. Eram figuras completamente diferentes, mas que se complementavam, eles tinham uma amizade muito forte. Em determinado momento a Glenn Close até fala que a morte do Reeve em 2004 acabou sendo algo determinante para a piora do estado de saúde do Robin Williams, que faleceu alguns anos depois. E isso é comprovado em alguns documentários sobre o Robin Williams, que inclusive estão disponíveis no serviço de streaming da Max. Um depoimento super cortante do documentário é do filho mais novo do Christopher Reeve, que era do segundo casamento dele com a Dana Reeve. Depois que o Reeve faleceu em 2004, a Dana Reeve, coisa de 1 ano e alguns meses, ou menos que isso até, veio a falecer de um câncer. E esse filho mais novo do Christopher Reeve fala como, em determinado ponto da vida, ele se viu ali órfão, né? Sem pai, sem mãe, muito jovem ainda. Enfim, acho que Superman, a história de Christopher Reeve, ele confirma como em Hollywood algumas histórias elas acabam sendo tão impactantes ou até mais impactantes do que algumas narrativas que são construídas na ficção. Acho que a história do Christopher Reeve é uma delas. Superman, a história do Christopher Reeve, está estreando nos cinemas nesse final de semana. Diz aqui nos comentários quais são as expectativas de vocês para esse documentário. Vocês vão assistir? Vocês não vão assistir?
Se já assistiram, se chegaram aqui no vídeo depois de assistir o documentário, o que vocês acharam? Concordam com o que eu falei? Não concordam? Comenta aqui, não se esquece de seguir a gente aqui no Instagram, de também fazer todas essas ações em torno dos nossos outros conteúdos por aqui. Não só comentar e dar like, mas também compartilhar com pessoas que vocês acham que podem se interessar pelo que a gente fala aqui no nosso espaço, porque essas ações são sempre muito importantes para fazer com que o nosso conteúdo chegue a pessoas que não conhecem eventualmente o trabalho que a gente faz. Além do Instagram, a gente também está no YouTube, a gente tem uma página no Facebook e tem também a nossa produção de conteúdo lá no site www.chovendosapos.com.br. Tem sempre uma nova crítica por lá. No mais, eu espero todo mundo no próximo conteúdo da gente. Tchau!